Todos nós conhecemos a história. Uma manjedoura, pastores, anjos, 3 reis magos. O cenário do Natal está gravado em nossa mente desde a infância. Mas será que entendemos o que o nascimento de Jesus realmente significa? A maioria das pessoas celebra o Natal, mas poucas compreendem a profundidade do que aconteceu naquela noite em Belém. Jesus não nasceu apenas para ser lembrado em uma data comemorativa. Ele não veio ao mundo para ser apenas uma figura histórica ou um personagem de uma linda história. Ele nasceu para cumprir uma promessa eterna, uma promessa feita por Deus há milhares de anos. O nascimento de Cristo não foi um evento isolado, foi o ponto de virada da história humana. Hoje, vamos mergulhar nas Escrituras para descobrir por que o nascimento de Cristo mudou o mundo para sempre e por que ele ainda tem o poder de mudar a sua vida hoje. Prepare-se para ver a história que você pensava conhecer de uma maneira totalmente nova. Para entender o significado do Natal, precisamos voltar muito antes do berço. O nascimento de Jesus, na verdade, não começou em Belém. Sua história foi anunciada séculos antes, no Antigo Testamento. Profetas, inspirados por Deus, falaram sobre a vinda de um Salvador. Um dos textos mais famosos é o do profeta Isaías, que escreveu mais de 700 anos antes de Cristo. A Virgem conceberá e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Pense nisso por um momento. Deus não estava apenas enviando uma mensagem. Ele estava prometendo vir pessoalmente. Ele prometeu um Messias, um rei que traria salvação e esperança ao seu povo. Cada detalhe, desde a linhagem de Davi até o local do nascimento em Belém, foi predito. O nascimento de Jesus, portanto, é a prova irrefutável de que Deus é fiel. Ele cumpre o que promete, mesmo que leve séculos. Cada promessa que ele fez a você também é digna de confiança. O berço de Jesus é um selo da fidelidade de Deus. Aquele evento em Belém não foi um plano B, foi o cumprimento do plano A, traçado desde a eternidade para nos resgatar. Agora, vamos falar sobre o lugar onde Jesus nasceu, um estábulo. Ele não nasceu em um palácio, cercado de luxo e poder, como se esperaria de um rei. Ele nasceu em um lugar simples, sujo, um coxo de animais. E a manjedoura não foi um acidente. Não foi porque José e Maria não conseguiram um quarto melhor por acaso. Foi uma escolha divina, carregada de significado. O Rei do Universo escolheu nascer no lugar mais humilde possível. Por quê? Para nos mostrar algo poderoso sobre o seu reino. Ele nos ensina sobre humildade. O Deus Todo-Poderoso se esvaziou, se fez pequeno, para se conectar conosco. Ele nos ensina sobre proximidade. Ao nascer entre os simples, ele mostrou que não há barreiras para chegar até ele e nos ensina sobre acessibilidade. O reino de Deus não é construído com status, riqueza ou poder terreno. É construído com um coração rendido e humilde. A manjedoura grita para nós que ninguém é simples demais, pobre demais ou insignificante demais para Deus. Pelo contrário, ele escolheu começar sua jornada terrena exatamente entre os que o mundo despreza. O apóstolo João resume o evento mais extraordinário da história com uma frase simples, mas devastadoramente profunda. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo, a palavra, a expressão exata de Deus, que existia desde o princípio, tornou-se um ser humano. Deus não ficou distante, assistindo aos nossos sofrimentos de longe. Ele entrou na nossa história. Ele vestiu pele humana. Jesus não era um super-homem fingindo ser gente. Ele era plenamente Deus e plenamente homem. Isso significa que ele sentiu fome. Ele sentiu sede, cansaço, alegria e tristeza. Ele conheceu a dor da rejeição e da traição. Ele chorou. E é exatamente por isso que ele pode entender cada lágrima sua, cada dor, cada luta.
Ele não é um Deus distante que não compreende o que você passa. Ele é Emanuel, Deus conosco, que caminhou neste chão empoeirado e conhece o peso da vida humana. O nascimento de Jesus é a maior declaração de empatia da história. É Deus dizendo em alto e bom som: eu entendo você, eu estou com você, eu vim por você. Pense em quem foram as primeiras pessoas a receberem a notícia do nascimento do rei. Não foram os líderes religiosos, nem os governantes, nem os intelectuais da época. Os primeiros a ouvirem o anúncio dos anjos foram simples pastores de ovelhas. Naquela sociedade, os pastores eram considerados uma classe baixa, muitas vezes desprezados e marginalizados. Eram homens comuns, trabalhando no turno da noite, esquecidos pelo mundo, mas não por Deus. O céu se abriu para eles. Depois vieram os magos do Oriente. Eles eram estrangeiros, gentios, pessoas de outra cultura e outra religião. Eles não faziam parte do povo escolhido de Israel, e, no entanto, uma estrela os guiou até o Salvador. O que isso nos revela? Que o Evangelho de Jesus Cristo é para todos. Desde o primeiro momento, Deus deixou claro que ninguém está fora do alcance da sua graça. Não importa a sua classe social, sua profissão, sua nacionalidade ou o seu passado. A mensagem do Natal é uma mensagem de inclusão radical. Jesus nasceu para ser o Salvador do mundo inteiro. A salvação que ele oferece não tem barreiras, não tem exclusão, não tem pré-requisitos. É um convite aberto para todos. E aqui chegamos ao ponto central, a verdade mais profunda e talvez a mais difícil do Natal. Jesus nasceu para morrer. A manjedoura, aquele berço improvisado, aponta diretamente para a cruz. A madeira do coxo, onde ele deitou, prefigura a madeira do madeiro, onde ele seria pregado. Ele não nasceu apenas para ser um bom mestre, um exemplo moral ou um profeta. Ele nasceu com um propósito específico: ser o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. O Natal perde todo o seu sentido se o separarmos da Páscoa. O bebê na manjedoura é o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. É por isso que o anjo disse a José para chamá-lo de Jesus, que significa o Senhor salva, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. O verdadeiro presente do Natal não são as coisas que trocamos debaixo da árvore. O verdadeiro presente é a redenção que ele nos oferece. Como o próprio Jesus disse mais tarde, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele nasceu para nos encontrar em nossa condição perdida e nos trazer de volta para Deus. O nascimento de Jesus nunca foi um evento neutro. Ele provocou reações extremas desde o primeiro dia. O rei Herodes, ao saber do nascimento de um novo rei dos judeus, sentiu seu poder ameaçado e tentou matá-lo. Ele rejeitou Jesus violentamente. Muitos dos habitantes de Jerusalém e Belém, por outro lado, simplesmente ignoraram. Estavam ocupados demais com suas vidas para perceber que a história estava sendo mudada bem debaixo de seus narizes. Mas houve outros, como os pastores e os magos, que viram, creram e adoraram. Eles se prostraram diante do menino e ofereceram o que tinham de melhor. A mesma coisa acontece hoje. O nascimento de Jesus exige uma resposta de cada um de nós. Não podemos ficar indiferentes. Ou nós o rejeitamos, como Herodes, ou ignoramos, como a maioria em Belém, ou nós o adoramos, como os pastores e os magos. Ele não veio apenas para ser celebrado uma vez por ano. Ele veio para ser seguido, para ser o Senhor de nossas vidas. Uau! O que você vai fazer com este rei que nasceu numa manjedoura? O nascimento de Jesus não é apenas uma história bonita do passado. É uma força viva que continua a transformar vidas hoje, assim como transformou a dos pastores e dos magos há 2000 anos. Ele veio para trazer luz à escuridão,
esperança ao desespero e vida onde havia morte. A questão final do Natal não é se Jesus nasceu em Belém. A história e as escrituras confirmam que sim. A verdadeira pergunta mais importante de todas é: ele já nasceu dentro do seu coração? Você já abriu espaço para que ele seja o rei da sua vida? Se esta mensagem tocou você, eu peço que curta este vídeo. Deixe um comentário compartilhando o que o Natal significa para você e envie para alguém que precisa ouvir essa verdade. E não se esqueça de seguir nosso canal para mais conteúdos que fortalecem a sua fé. Obrigado por assistir.